Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje, com o apoio da Alson, temos a L2 Max Dual Motor. E para puxar esta menina, temos um motor de 1000 watts aqui na roda traseira e outro de 1000 watts aqui na roda dianteira. Podemos andar só com o motor traseiro ou com os dois ao mesmo tempo. O pico máximo com os dois ao mesmo tempo são 2688 watts. De torque, a informação que vem no site são 30 Nm. Ora, com os dois ao mesmo tempo, pela jarda que isto tem, pelo menos tem 60 Nm. Na suspensão à frente temos amortecedor de mola regulável e atrás é exatamente igual, mola helicoidal regulável. E para parar esta menina temos travões mecânicos com discos de 140 mm, tanto à frente como atrás. E contamos com aquilo que eles chamam o E-ABS. Temos pneus mistos tubeless e são uns 10x3, bem grossinhos. Vou-me sentar e recorrer aqui à cábula para não me enganar em valor absolutamente nenhum. Esta máquina tem 3 modos de condução, o Eco, o Sport e o Race. Com um motor, o Eco chegará aos 28 km/h, o Sport aos 45 e o Race aos 50, sendo que com os dois motores, o Eco mantém-se nos 28 km/h, o Sport 50 km/h e o Race 65 km/h. Companheiros, muita atenção à vossa segurança, porque há forma de bloquear isto a 25 km/h. E para alimentar esta e-scooter temos uma bateria de 48 volts, 20,8 Ah e pode ser carregada neste porto ou neste ou nos dois ao mesmo tempo. A autonomia estimada são 90 km, com o carregador que já vem fornecido demoram 14 horas a carregar esta menina. Se comprarem um carregador extra e carregam nas duas, 7 horas de carregamento. E vamos lá a medidas, portanto o deck daqui até aqui 55 cm, sendo que eu acho que só o vou aproveitar daqui até ao final do patim e serão 63 cm. De largura, indo aqui bem à borda, 18,5 cm. E vamos lá à altura que temos livre até ao solo. Isto tem aqui pedras, não está bem nivelado. Medimos, eu sei de cor, companheiros, 18,5 cm. E vamos à largura do guiador. Ora, daqui até aqui, 68,5 cm. Esta máquina pesa 33,3 kg. Epá, digamos que não é leve, isto para levar para um andar mais alto sem elevador começa a ser difícil, mas aguenta cargas até aos 130 kg. Se tiverem que a transportar, não se esqueçam que ela é dobrável e é muito fácil. Ponham aí o relógio a contar. Ora, vou puxar já aqui o gancho cá para cima, desenroscar aqui, puxar o picolete, engatar aqui o gancho atrás e já está pronto. Está feito. Pronto a transportar. E para montar é igualmente simples, ponham aí o relógio a contar, portanto puxamos o gancho, aí está, apertar. Isto é sem edição para vocês perceberem que isto é mesmo muito simples. É só o tempo de enroscar e está pronta a bombar. Falta-me só acrescentar que a altura aconselhada para os utilizadores vai entre 1,55 m e os 2 metros. E agora, siga para test ride. E vamos lá ao test ride, companheiros. Vou começar a testar esta menina a subir, sendo que leve só o motor de trás, ok? Tirar aqui de parque. Vamos lá. Ora, vamos lá, só com o motor. Relembro que isto tem mais de 35 graus de inclinação. E como estão a ver, mesmo só com o motor, está aqui a subir perfeitamente. Epá, vai devagarinho, mas vai subindo. Vamos experimentar com os dois motores. Ora, vamos lá descer e voltar a subir, agora com os dois motores. E com os dois motores, é isto que estão a ver. Que grande jarda! A sensação que dá é que isto até sobe paredes. E mesmo antes de percebermos qual é a jarda que dá a cada um destes modos de condução, o Eco, o Sport e o Race, vamos no instante até ao estúdio, ver esta menina a sair da caixa, vai ser rapidíssimo, até se vão apagar, muito rápido mesmo.
aqui está ela, companheiros, a minha primeira e-scooter da Alson. Pá, fácil de montar. 10 minutos. Mas quando eu digo 10 minutos, é 10 minutos mesmo nas calmas, ok? Não se esqueçam, está aí o link na descrição, está o código de desconto. Usem e abusem. Muito bem embalada e definitivamente a máquina mais fácil que eu já tive para montar. Bora para teste de travagem. Esta máquina passa mesmo por todo o lado, já não sai lá de casa. Ora, vamos ao travão de trás, que neste caso é deste lado, é como as bikes. Bora lá. Espetáculo, espetáculo. Travões mecânicos, os pneus ainda estão com goma, ok? As pastilhas por acamar, mas é isto que vocês estão a ver. Porra, grande travagem. E agora vamos ao travão da frente, que é deste lado. Vamos lá. Vou dosear, que é para ela não levantar, porque se eu travar a fundo, olha para ela. Pá, grande travagem. Estou impressionado com isto, a sério. E agora vamos aos dois ao mesmo tempo, a ver se a gente não bate aqui no palanque. Imediato. Eu até venho meio a dosear, que é para lá está, isto não levantar aí a roda traseira, porque este travão da frente, é pá, poderoso. Eu até pensei, discos de 140 mm, pá, se calhar era melhor 160. Não, impecável. Siga. Ora, e vamos lá, a segunda paragem do dia. Espetáculo! Vamos a um rápido teste de iluminação, ok, companheiros? Claro que aqueles modos de condução, o Eco, o Race, o Sport, ficam para depois. Pá, e vai ser um espetáculo, mas agora, teste de iluminação. E vamos lá a um rápido teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. É de facto um display muito vistoso. Aqui temos os modos de condução, neste caso está em parque, que é o fim de algum tempo dela estar parada, passa a parque, ok? Para podermos dar ao gatilho e ela não sair disparada. Portanto, se eu aumentar os modos aqui de condução, agora estamos em Eco, Sport e Race. Vamos ao contrário, Sport, Eco, mesmo que eu ande para trás, não dá o parque, porque só quando ela está parada e sem tocarmos em nada dos comandos é que ela passa a parque. Aqui neste caso está em odómetro, portanto a máquina tem 26 km nesta altura. Se eu carregar aqui, passamos à trip. Novamente, esta é a voltagem da bateria atual. Carregamos novamente, estamos no odómetro. Aqui é a velocidade a que vamos na altura. Este símbolo é sinal que as luzes estão ligadas. Como é que fazemos para ligar e desligar? Carregamos aqui no botão de mais, assim está desligado. Carregando novamente em contínuo, está ligado, ok? Aqui é a bateria. Neste botão de menos também temos a função do Walk Mode. Portanto, se eu carregar aqui, ela ajuda-me ao empurrão, não é? Como estão a ver, as luzes do deck estão acesas. Se eu carregar 2 vezes no botão mais, apagam, 2 vezes no botão mais, voltam a acender. Muito rapidamente os comandos, portanto aqui é o gatilho, que é o acelerador, ela como está em parque não anda. Aqui é o botão para selecionarmos Dual Motor ou então Single Motor. Pisca para a esquerda, desfaz para o mesmo lado, pisca para a direita, desfaz para o mesmo lado e aqui é a buzina. E vamos lá então para o teste de iluminação, tirá-la aqui do parque, carregando no sinal mais e siga. Em relação ao farol, de facto isto ilumina muito bem, tem aqui uma configuração engraçada, mas ilumina muito bem. O farolim tem tudo o que nós queremos, está integrado no sistema elétrico da bike e tem sinalização de travagem, como podem ver. E em relação aos piscas, pá, é para um lado e é para o outro. Está mais que visto, não é, companheiros? Não vamos perder mais tempo, vamos lá à conclusão final. Vou-vos dizer o que é que eu acho aqui da iluminação desta bichinha. O farol, epá, muito boa iluminação. O farolim, boa presença. Sinalização de travagem, tudo o que se quer. Os piscas, impecável o deste lado, não é? Desfaz para o mesmo lado. E agora vamos ao do outro. Esta máquina mexe-se bem. Agora vamos ao do outro. Aí está ele. E para o mesmo lado, desligou. O deck é aquilo que eu já mostrei, portanto carregando aqui 2 vezes, apagou, 2 vezes, ligou novamente. E vamos lá virá-la, que ela é lindíssima.
para ficar aqui bem enquadrada na imagem. Claro que isto está escuro, não se vê a ponta de um caracol, mas está-se bem. E agora vamos no instante até o off-road, assim, tipo já. Siga para o off-road. Ora, isto está à vista a iluminação, não é, companheiros? Tirar aqui a luva, porque vou-vos mostrar aqui no display 2 menus que vão dar muito, mas muito jeito. Aqui no menu 9, portanto carregam no mais e no menos ao mesmo tempo, no menu 9 podiam selecionar a opção 1 ou 0, sendo que a 1 tem aqui uma característica muito especial. E esta opção permite-nos o seguinte, portanto deixa de haver aquele modo de parque. Ela neste momento está em Eco, mas podia estar aqui em Sport ou em Race. Tanto fazia. Vamos pôr agora aqui em Eco para arrancarmos com mais suavidade, sendo que a máquina não vai arrancar logo. Ou seja, eu posso dar ao gatilho e ela não anda. Está em Eco, dou ao gatilho e ela não anda. Porquê? Só ao fim de 7 km/h é que a máquina engata para poderem acelerar. Ok? Vamos experimentar? Bora. Vamos a isto. Eu tenho que começar com ela a andar e agora carrego e já vai. Ou seja, é uma forma dos pilotos menos experimentados nestas andanças de só começarem a acelerar com a máquina em andamento. Pá, às vezes é o melhor para aprender. E com isto tudo já vos vou mostrar mais um menu escondido, ok? E o menu que vos vou mostrar é como é que vão limitar esta máquina. Eu nunca vos mostro como é que deslimitam as máquinas, portanto não é a minha tarefa, ok? Mas limitar, eu gosto de vos aconselhar a andarem limitados a 25 km/h para a vossa segurança, para a segurança de todos nós. Portanto, vou-vos ensinar a limitar esta máquina que vem deslimitada de fábrica. Ora, para entrar nos menus de configuração é a mesma coisa, carregamos no mais e no menos, já estou aqui no menu 8, que é o que me interessa, está a 86% da capacidade. Porquê 86%? Porque 86% vai-me dar em Eco 25 km/h de máximo, testado por mim, claro. Ela de fábrica vem assim, 100%, vem a dar 100%, o que dá os tais 28 em Eco, epá, e por aí fora, 40, 50 nos outros modos, por aí fora, não é? O que é que vocês podem fazer? Andam aqui para trás e podem pôr isto, já experimentado por mim, a 30%. Isto é percentagem, isto não é velocidade, ok? Mais e menos outra vez, está gravado. E o que é que acontece quando limitamos isto a 30%? É isto que vamos ver, vou levantar a roda de trás, vamos acelerar e ver os vários modos. Claro que terá que ser em single motor, senão ela sai-me daqui disparada. Portanto, está em parque, neste momento eu acelero, não acontece nada, vou mudar para Eco, vou acelerar. Quanto é que ela dá? 9 km/h. Vamos passar aqui para o Sport, quanto é que ela dá? 15, 16, anda aqui a oscilar. Vamos mudar para o Race. E ela dará aqui 23 km/h. Portanto, neste caso, eu chegava aqui, carregava no mais e no menos e mudava de 30 para 32, carregar aqui no mais e no menos outra vez e vamos ver em Race quanto é que ela dá. 24, ainda precisava de mais um pozinho, carregar no mais e no menos. 32, portanto 33, 34. Carregamos no mais e no menos, aceleramos e ela dá 26 km/h. E com isto vocês estão tranquilos, à partida ninguém vos vai chatear porque vocês vão andar na via pública no máximo a 25 km/h, ok, companheiros? Em segurança. E já que estamos aqui numa zona que não estamos a meter ninguém em risco, mas também não queremos nós ficar em risco, ok? Vamos lá experimentar a máquina a 100%. Vou aqui em Eco com os 2 motores metidos. Vamos lá ver isto. Vamos lá. Perceber a jarda disto. Ok, 27. É isso, 27. Estava a ver se ia aos 28, mas não, 27 km/h em Eco com ela a 100%. Com os 2 motores. E neste momento vou mudar isto para Sport. Vamos lá ver como é que ela se comporta em Sport. Pá, eu não me quero mesmo meter a mim em risco, hein? É que isto ainda por cima é só altos e baixos. Ela porta-se muito bem na terra, pá. Vamos lá, dar-lhe. É lá, que isto anda muito, meu. Isto anda muito. Isto é demais aqui para o meu controle. Vai, lá vai.
Companheiros, nem dá para medir, porque eu não consigo, neste curto espaço que eu tenho para andar, de acelerar isto ao fundo e ver até onde é que vai de máximo sem me esbardalhar, ok? Isto anda muito, meu, muito. Se eu já não consegui em Sport, imaginem em Race. Vamos mudar isto para Race. Vamos lá isto. Eixe, olha o power disto, meu. Olha o power disto, mano. Vê se o drone ainda vem aí atrás, porque isto é grande speed, meu. Passar aqui, a ver se eu não me esbardalho. Já não seria a primeira vez. Olha para isto. Pá, isto anda mesmo bué. Eu nunca vi uma máquina andar tanto. Mas eu ainda sou novo nestas coisas, hein? Olha, eu agora vou aqui em Eco, com 2 motores, e vou subir aqui a subida habitual, que eu normalmente só faço de bike, mas vou subir com esta. É que subiu também. Foi uma que vocês já sabem que tem 3 rodas e que é a minha companheira destes últimos tempos, e esta já percebi que vai ser a minha companheira também, ok? Eu não me vou resistir e espero não me vir a arrepender, ok? Mas eu vou fazer esta descida técnica com ela. Isto é tipo a prova dos 9, ok? Vou aqui muito devagar, que é para não me esbardalhar, que não me apetece mesmo esbardalhar-me, ok? Isto tem muito calhau, isto às vezes não dá para se aperceberem nas imagens, porque isto são action cams e parece tudo assim muito largo, mas isto tem mesmo muito calhau e muito rasgo no solo, ok, companheiros? Isto é muito técnico, embora às vezes, como digo, na action cam não pareça. E não é que já estamos cá quase em baixo. Ai, esta linda já vai ficar com a família. Pá, isto de facto passa por sítios que eu nunca pensei. Já cá estamos em baixo, companheiros. Já cá estamos em baixo. Parar aqui à sombra, que as câmaras hoje estão a aquecer muito. Portaste foi um espetáculo outra vez. Tu és o maior, mas hoje não está vendo, não é? Mas estiveste impecável. Anda cá, ó pai. Anda cá, filhinho. Anda cá. Anda cá, bebê. Pousa-te aqui. Aqui, muito bem, espetáculo, já está ele aqui pousadinho. E agora é aquele número, eu chego a câmera para vocês verem, que eu guardo aqui esta Uber X1 Pro Max aqui na bolsa, para dar-me um jeitaço este drone. E vamos lá a conclusões finais, companheiros. Vamos aqui para a sombrinha, que hoje está de facto muito, mas muito calor. Pôr aqui a menina em destaque e vamos lá falar sobre ela. Começo logo por dar uma nota positiva a algo que ainda não referi durante o vídeo inteiro, que são estas portas USB. USB-A, USB-C, dá para carregar o vosso smartphone, por exemplo. Outra coisa que ainda não referi é que aqui no braço está embutido um AirTag, que só dá para ligar a iPhone, não dá para Android, mas está um AirTag para localizarem a vossa scooter. E continuando nesta matéria de segurança, liga aqui o display, aparentemente ia ligar, mas agora pede a password. Podia introduzir a password, ou então tenho o meu cartão NFC, aí está ele. Mas claro que o meu primeiro destaque vai para o desempenho destes motores. Isto só com o motor já é incrível, com os dois ao mesmo tempo nem vos passa pela cabeça. Em relação à autonomia da bateria, como sabem eu agora faço sempre um vídeo da autonomia real. Portanto, a autonomia desta bateria vamos ver num vídeo em breve. Em relação à travagem, claro que poderiam ser travões hidráulicos. Para o desempenho desta máquina ficava-lhe melhor, assentava-lhe melhor travões hidráulicos, mas fiquei muito satisfeito com esta travagem mecânica. Algo que me deixou muito, mas muito satisfeito foi a estabilidade desta máquina. E isto mesmo em alta velocidade, não é para o fazerem, hein? Mas mesmo em alta velocidade tem uma estabilidade incrível. E vou contrabalançar com duas coisas que eu não gostei nada. O facto de trazer só um carregador. Ora, se isto tem duas portas de carregamento e se carrega em metade do tempo com dois carregadores, ia trazer dois. Claro que eu já encomendei um, que eu vou ficar com esta máquina, ok, companheiros? Já encomendei. O display, quando incide o sol, é para ver-se muito, mas muito mal. Algo que acho que não referi durante o test ride é que este guiador é mesmo, mas mesmo à minha medida. E o grip destes punhos, pá, fantástico. Outra das coisas que é mesmo à minha medida é este deck. Parece que foi desenhado para mim. Gostei muito do desempenho da suspensão, mas como ela é regulável, ainda a vou tornar mais molinha.
E vocês agora perguntam, recomendas esta máquina? Companheiros, vou ficar com ela para mim. Acho que está tudo dito. E resta-me agradecer ao Som pelo apoio ao canal. Já sabem que aí na descrição está o link e o código de desconto. Usem e abusem. E só me faltam as despedidas do costume. Sejam felizes, porque isto é do caraço. Grande abraço, companheiros.